Glórias a Deus, aleluia. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e uma boa noite de salvação aos nossos ouvintes. Glória a Jesus. Mais uma vez aqui na trombeta de Deus no ar, aleluias, na Deus Eterno TV. Louvado seja Deus. Esta noite nós vamos estar mencionando a palavra de Deus, um tema muito interessante: trevas versus luz. Vou estar lendo um versículo, como de costume, glória a Jesus, que é o versículo base, e logo após vamos estar orando. Você que nos ouve vai estar orando também, se você quiser orar, glória a Jesus. E vamos estar então mencionando a palavra do Senhor Deus, uma mensagem que vai falar sobre luz e trevas, ou trevas e luz, glória a Jesus. Vamos estar lendo o versículo aqui em Êxodo capítulo 10 e versículo de número 22, aleluias, em nome de Jesus, que nos diz aqui: E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Glórias a Deus, amém? Nós vamos estar orando, louvado seja Deus, e logo após vamos estar fazendo menção a respeito das trevas, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai, oramos a Ti, elevamos a Ti, meu Deus, a oração, clamamos a Ti pela Tua misericórdia, aleluias. Pai celestial, Te adoramos, Te glorificamos, somos gratos a Ti, Senhor, pelo dia de hoje, por tudo, meu Deus, que o Senhor nos tem concedido, nos tem dado, nos tem abençoado. Somos gratos a Ti, Senhor, aleluia, porque o Senhor tem sido um Deus compassivo, longânimo, misericordioso. Senhor, meu Deus, o Senhor tem, até aqui o Senhor tem zelado de nós. Pai Santo, eu oro por aqueles que nos ouvem, aleluias, que ouvem a Tua palavra, meu Deus, que aprendem de Ti, aqueles que Te buscam, aqueles que necessitam das Tuas mãos, da Tua graça e da Tua misericórdia. Deus misericordioso, opera e realiza, meu Deus, se houver alguém enfermo, se houver alguém choroso, sofrendo, angustiado, meu Deus, que o Senhor possa entrar com a Tua providência, em nome do Senhor Jesus Cristo oramos e decretamos a bênção e a vitória, para a glória do nome do Teu Filho Jesus, amém, e graças a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Nós temos, aleluias, esse tema, trevas versus luz, ou luz versus as trevas. Para quem não sabe, a palavra trevas na Bíblia, ela aparece 80 vezes, mas nós temos uma novidade, é que a palavra luz na Bíblia aparece 272 vezes. Isso quer dizer que há 192 vezes mais luz na Bíblia do que trevas. Mas nós vamos mencionar sobre trevas. Vai aparecer luz, olha bem. Glória a Jesus. A Bíblia aqui no versículo que nós lemos está dizendo, glória a Jesus, no versículo 21, nos diz: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Pensa bem, 3 dias havendo trevas. No versículo 22 está dizendo trevas que se apalpem. Você já imaginou você chegar no escuro e você estender sua mão, levantar a mão e tocar no ar, você sentir a escuridão na palma da sua mão? Trevas. Devido ao pecado do Egito, Deus enviou essas trevas ali. A Bíblia, ela começa logo no segundo e no terceiro versículo do livro de Gênesis,
versículo 2, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. No versículo 2, fala que a terra era sem forma e vazia, e que havia trevas na face do abismo. Por quê? A terra era um abismo. Deus vai pôr as coisas em ordem, vai acertar as coisas, vai eliminar as trevas e vai mandar luz. E ele vai começar dizendo no capítulo 1, versículo 3, haja luz. Então, ele dissipou as trevas que havia na face do abismo e houve luz, iluminou tudo. Então, quando ele diz haja luz, está indicando que Deus purificou a terra, não somente da escuridão, mas também dessas densas trevas. E devido no decorrer dos anos, devido ao pecado do ser humano, Deus vai mostrar que a terra está coberta de trevas. Essas trevas ali no mundo espiritual é o pecado. O pecado tomou conta da terra de uma forma que há densas trevas sobre a terra. Nós vamos ver isso no decorrer dos versículos. Eu vou falar um pouco mais rápido, porque hoje estou com mais versículos. Esse aqui é um assunto à parte e nós vamos mencionar um pouquinho mais rápido. Então, nos diz aqui, no versículo 22, e Moisés então estendeu sua mão para o céu e houve trevas, assim como Deus disse. Veio trevas para dentro do Egito. Para quem não consegue imaginar sobre esse nome Egito, ele existe, é um país, e consta ele em muitas partes da Bíblia sobre o Egito. Lá para frente vai ter mais vezes sobre o Egito. Aqui é um momento em que Moisés tirou o povo do Egito, tirou eles das trevas. Nós vemos ali Sodoma e Gomorra, quando Deus decreta que vai destruir Sodoma e Gomorra, por quê? Por causa das trevas que havia lá. Nós vemos que Nínive, Deus vai dar uma chance para Nínive, que Jonas vai lá pregar lá, e o povo se arrepende, o rei se arrepende, porque havia trevas lá dentro. Se eles se arrependessem, jejuaram, oraram, se humilharam perante Deus, e Deus desviou as mãos dali e teve uma chance para eles. Mas 100 anos depois, um século depois, Nínive vai ser subvertida, vai ser destruída, porque as trevas retornou para lá. Pecado, feitiçaria e tantas outras coisas desagradáveis tomou conta de Nínive novamente, e Deus se vê obrigado a destruí-la devido às trevas. Deus aqui não destrói o Egito, ele apenas lança densas trevas, trevas que se apalpem, trevas que se toquem, como se fosse uma parede, que você vai lá e põe a mão e sente a parede que ela está ali. Essas trevas aqui são terríveis, são trevas de pecado. A Epístola Universal de Judas vai mencionar sobre essas trevas ali, trevas, densas trevas, que está reservado para aqueles que perderem a salvação. Então, Moisés está dizendo aqui, o livro de Êxodo está dizendo, no capítulo 10, versículo 21 e 22, sobre essas densas trevas, trevas apalpáveis. Você consegue imaginar quando você vê alguém que está no pecado, que você olha no rosto, no semblante da pessoa, que você vê que há maldade na pessoa, há trevas nela, há pecado nela. Então, se você chegar perto dela, é perigoso, porque ele pode te matar, ele pode te fazer mal, ele pode querer te roubar. Se não te matar, ele vai te roubar, ele vai falar maldade, ele pensa maldade, ele anda na maldade. As trevas tomam conta dessa pessoa que está carregada de trevas. Então, vamos continuar vendo. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então, trevas tem 80 vezes na Bíblia e 272 vezes luz. Isso indica que luz é sobre as trevas, ela vence as trevas, ela dissipa as trevas. Se você quiser fazer um teste disso dali, principalmente durante a noite, você apague toda a luz, você vai ver que é escuro, é trevas, é isso daí. Mas você quiser ver as trevas desaparecer, acenda a luz toma conta do ambiente e as coisas ficam melhor. Glória a Jesus por isso.
Eu quero estar vendo no livro, no profeta Isaías, glória a Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 60, glórias a Deus, louvado seja Deus. No capítulo 60 de Isaías, eu peguei errado aqui. Deixa eu ver aqui. Não, está certo. Capítulo 60 de Isaías, o profeta Isaías está sendo trabalhado por Deus por causa de Jerusalém. Deus dizendo ao profeta Isaías que vai restituir a glória de Jerusalém. Esses dias aí está um pouquinho longe ainda, mas vai ser restituído. Glórias a Deus. O capítulo 60, versículo de número 2, nos diz assim: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. O que Deus está falando aqui com Isaías? Está falando que Jerusalém está em trevas, ela está no pecado, está no erro, está numa falha terrível, esqueceram de Deus, mas Deus aqui, pela misericórdia dele, está dizendo que vai restituir a glória de Jerusalém. Por quê? Vai chegar o dia em que eles vão também se arrepender. Mas o versículo está falando de trevas, devido a eles estarem no pecado. Dizem que Jerusalém, a terra de Jerusalém, toda aquela região, havia trevas tão terrível nela, mas que Deus vai restituir a glória dela. Então, está dizendo, porque já vem a tua luz. Está falando de Jesus. Jesus vai aparecer, Jesus vai nascer, o Filho de Deus vai nascer, e Ele é a luz. Glória a Jesus. Porque já vem a tua luz, e a sua glória, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Tanto pecado que cobriu a terra, cobriu os povos, o povo no pecado, o povo no erro. Quando nós dizemos pecado, não tem nada generalizado, é pecado de toda espécie. Não é nada generalizado, não é exatamente um pecado. Não é não. É pecado de tudo que você puder pensar, de maldade, de ruindade, de coisa que não presta, de coisa que não deve, está caracterizado ali como trevas. É tudo. Tudo. Deixa eu mencionar uma coisa que ela é bastante íntima, mas deixa eu mencionar. Antigamente, e eu acredito que tem muitos que se lembram disso, antigamente, não, eu vou dizer antigamente, eu tenho 65 anos, eu me lembro que um filho ou uma filha não ficava sabendo da vida íntima do casal, dos pais. Nos dias de hoje, os pais é aberto, fala com os filhos à vontade. Os filhos não tinham na mente sobre a vida íntima dos pais dele. Hoje não, hoje é aberto esse negócio. Ficou feio. Eu me lembro que eu não podia entrar no quarto da minha mãe. Não podia. Era coisa do casal, o ambiente era do casal. Hoje não. Hoje não. Hoje chega na minha casa, minhas netas vão lá no meu quarto, vão lá e tal, deita lá, fica à vontade, se conversam de tudo, se falam de tudo, se perguntam de tudo, não é mais. Então o que é que significa isso? Aquela coisa que era somente do casal, hoje ficou aberto, ficou à vontade, não tem mais segredo, não tem mais. Hoje não é mais novidade, uma filha com 10 anos, 11 anos, já está sabendo de tudo que não deveria saber, já ficou aberto. Quem vai me ouvir poderá falar assim, esse cara é careta. Posso ser, posso até ser, mas não é assim que deveria ser. Então, pois eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Tomou conta, esse negócio tomou conta. Acabou-se a inocência, sumiu a inocência. Não se tem mais inocência dentro de uma casa. Acabou com tudo. Então, Deus está falando aqui que vai chegar o dia que Jesus vai chegar a Jerusalém, aleluia, e vai vir sobre ti, o Senhor virá surgindo, e a sua glória sobre ti virá. A glória de Deus, Jesus Cristo,
vai proclamar santidade ainda. Glórias a Deus. Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 4. Glórias a Deus. Em Mateus, capítulo 4, versículo 16. O que nos diz aqui? Jesus é quem está dizendo a respeito de Jesus. No versículo 16 do capítulo 4 de Mateus nos diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aleluia. Isso daqui está se cumprindo, é o próprio Senhor Jesus quem está dizendo, está se cumprindo o que nós lemos lá em Isaías, glória a Jesus, capítulo 60, versículo 2. Então, versículo 1 e 2. Está se cumprindo, lá está dizendo que viria a glória do Senhor sobre Jerusalém, que iria eliminar, expurgar as trevas e iria trazer luz para ela. Então aqui está escrito: o povo viu, o povo que estava sentado, aleluias, em trevas, um povo que estava sentado no pecado, que estava no erro, quando viu Jesus Cristo, aleluia, eles entenderam que eles viram uma grande luz, um grande facho de luz, e aos que estavam assentados na região de treva, aleluia, e sombra da morte, a luz raiou. Começamos a falar então de luz aqui, começa a aparecer luz. Tem muitas e muitas vezes a Bíblia é minada de luz. Se fosse algo assim, não fosse tão espiritual, se você conseguir sentir, seria para nós abrir a Bíblia e acender tudo. Mas as palavras que estão ditas nela, quando nós abrimos a palavra de Deus e mencionamos sobre o que está escrito dentro dela, aleluia, se você entender isso, se você abrir o seu coração, você vai ver que veio grande luz sobre a sua vida, sobre o seu pensamento, sobre o seu entendimento, sobre aquilo que você pensa, de trevas e luz. Trevas apagou-se, mas acendeu a luz. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Vamos estar mencionando no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 19. Capítulo 3, eu deixei pular. João 3, 19. Deixa eu ver João 3, eu não marquei aqui. Glória a Jesus. João 3 está aqui. João 3, 19. Eita, Lili. João 3, 19. É porque está fora de ordem. João 3, 19. Está aqui, está marcado. Glórias a Deus. João capítulo 3, versículo 19, que nos diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando a Bíblia está falando isso daqui, e quando eu mencionei que lá no início a Bíblia já inicia falando de trevas e depois de luz, quando fala lá, e as trevas pairavam sobre a face do abismo, e depois em Gênesis capítulo 1, versículo 3, em que diz, Deus dizendo, haja luz, ali, tudo era trevas. Nos dias de Noé eram trevas, nos dias dos filisteus, nos dias de Davi, nos dias de Malaquias, quando entra no Evangelho de Mateus, tudo é trevas. Você poderá falar assim, mas não estava escuro. Trevas que eu digo é o pecado tomou conta do mundo, o pecado tomou conta do ser humano. Há caso que nós sabemos de filho que gerou com a própria mãe. Tem caso que nós sabemos de pai que foi lá e forçou sua filha. Tem caso que nós sabemos de homens que vai lá e cometem pedofilia, drogas, prostituição, adultérios. Isso daí é trevas, é o que é chamado de trevas. Louvado seja Deus. Aleluias. O tempo não nos espera.
E a condenação é esta, está falando a palavra de Deus no Evangelho de João. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens, aleluias, amaram mais as trevas do que a luz. Jesus veio, mas o povo não se importa. Ninguém quer saber de Jesus. Jesus veio trazer salvação. Ele veio te iluminar. Ele veio trazer luz à tua mente, trazer luz ao teu coração, para que você saia das trevas. Aleluias. Vamos andar. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 16. Fiz uma salada. Glória a Jesus. Mateus 4, versículo 3. Versículo 16, que nos diz, já li, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz raiou. Jesus apareceu. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8, glória a Jesus, e versículo de número 12, louvado seja Deus, que nos diz, e os filhos do reino serão lançados nas trevas. O único meio que Deus tem de eliminar as trevas é lançando quem está em trevas. Se a pessoa não mudar o pensamento, se ela não quiser deixar as trevas, aleluia, infelizmente vai ser lançado nas trevas. Deus não vai habitar, treva e luz não combina, não combina. Deus vai dissipar as trevas para deixar luz. Vamos ver, glória a Jesus, louvado seja Deus. Apocalipse, santo é o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 22 e versículo de número 5. Apocalipse 22, versículo de número 5, que nos diz, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que a Bíblia está dizendo sobre essas densas trevas? O mundo está revolto de treva, porém nós temos um Salvador, nós temos o Filho de Deus. Ele veio iluminar nós. Ele vai dizer uma palavra, que se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será iluminado, mas se os teus olhos houver trevas, quão grandes trevas haverá em ti. Aleluia, nós temos que eliminar as trevas que há em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quero estar lendo o último versículo que está na Epístola de João. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Epístola de João, primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo do número 5. Glória a Jesus. Está aqui, louvado seja Deus, capítulo 1, versículo de número 5, que nos diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus é luz. Olha que coisa maravilhosa que nós temos a nosso favor. Deus é luz e nele não há trevas. As pessoas têm medo de buscar a Deus, as pessoas têm medo de aceitar Jesus como Salvador, mas não têm medo de ir nas trevas, de ir para as trevas, de praticar o que não deve, de ir para a prostituição, de deixar a vida destruir. Não tem coragem de ir lá matar, tem coragem de roubar, tem coragem de prostituir, tem coragem de errar de maneira terrível, mas não tem coragem de ir para a luz, de estar na luz acessível, que é Jesus Cristo. Ele nos deu todo acesso. A Bíblia fala ali, eu li, vou repetir, glórias a Deus, que numa região de trevas a luz raiou. Onde havia trevas, o apóstolo vai falar, o apóstolo Paulo vai dizer, aleluias, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, onde tinha muito pecado, agora tem muito mais fé, tem muito mais salvação, aleluia, tem muito mais liberdade de se estar buscando a Deus, de estar se caminhando em direção a Deus. E eu torço e oro e peço a Deus e rogo a Deus
que você ouvinte, você que ainda não é crente, você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, você que ainda não visitou uma igreja, você que ainda não foi ouvir a palavra de Deus, você que está aí disperso, desatento na sua vida, se volte para Cristo. Ele tem luz para te dar e tem trevas para tirar. Assim, nós somos gratos a Deus pela misericórdia dele, porque numa região de trevas a luz raiou. Amém? Glória a Jesus. Queremos estar orando, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Somos gratos a ti, ó Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo pela tua misericórdia, meu Deus, porque nós éramos treva. A tua palavra nos diz, Senhor meu Deus, no livro de aos Efésios, na epístola de aos Efésios, aleluias, que o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Senhor meu Deus e Pai, queremos te adorar, queremos te agradecer, queremos te exaltar, enaltecer o teu santo nome, ó Senhor. Meu Deus querido, que o seu nome seja glorificado e exaltado. Meu Deus, que a luz que há em ti continua, Senhor meu Deus, iluminando os corações, continue abençoando, continua salvando, curando, restaurando, trazendo, meu Deus querido, para a tua santa e preciosa presença. Deus glorioso, opera e realiza na vida dos nossos ouvintes, ó Pai. Meu Deus, opera e realiza na vida daqueles que estão doentes, daqueles que estão em hospitais, que estão em asilos, que estão perdidos, que estão, meu Deus querido, desassociados. Meu Pai Santo, nós oramos, ó Deus, te pedimos, clamamos a ti, para a glória do nome do teu Filho Jesus. Aleluias, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querendo Deus, até a próxima, na trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV. A paz do Senhor Jesus a todos e uma boa noite de salvação, em nome de Jesus. Amém?